Próxima questão. Questão de número 7. Um raio de luz incide no ponto I, um espelho plano, e após a reflexão passa pelo ponto P. Determine o ângulo de incidência. Questão de número 7. Tem algo mais ou menos parecido com isso. Então vamos lá. A questão diz que um raio de luz incide no ponto I. Então, um raio de luz incide nesse ponto aqui. E ele vem desse ponto P. Então, vamos desenhar o raio de luz que incide aqui nesse ponto. Aí ele pergunta, determine o ângulo de incidência. Ele quer saber o ângulo de incidência. Essa questão é uma questão nível médio. Ela não é fácil, mas depois que a gente descobrir o que fazer nela, a gente consegue desenvolver. Então vamos lá, esse ponto aqui é o raio de luz. Vamos chamar de R. Se vocês notarem, essa figura aqui está formando que tipo de desenho? Exatamente, um triângulo retângulo, cujo ângulo vale 90 graus, e eu tenho uma hipotenusa e tenho dois catetos. Se eu tenho um triângulo retângulo, então a relação que eu vou ter vai ser a seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual, esse cateto aqui vale 2 metros e esse aqui também vale 2 metros. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 4. Eu tenho R igual a 2 raiz de 2 metros. Aí depois vocês refazem a continha e vão chegar nesse valor daqui. Só que a questão não está pedindo o comprimento desse raio de luz que está chegando. E sim, ele está pedindo o ângulo formado por ele. Então vamos novamente utilizar as relações trigonométricas. Eu vou pegar apenas esse ângulozinho aqui, ó. Aqui nós descobrimos que vale 2 raiz de 2. Eu quero saber quanto é que vale esse ângulo. Vou chamar de θ, ou alfa, ou beta, ou gama. Fica a critério de vocês. E aqui nós sabemos que essa medida vale 2. E aqui também vale 2 metros. Qual é a relação que eu posso utilizar para poder descobrir esse ângulo? Nós podemos utilizar a relação do seno, que a relação do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vai ficar seno do ângulo alfa é igual, quanto é que vale o cateto oposto? O cateto oposto vale 2 e a hipotenusa vale 2 raiz de 2. Como não posso ficar com radical num denominador, nós vamos fazer a radiciação. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 2. 2 vezes 2 raiz de 2 fica 4 raiz de 2. Dividido 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2
2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Fica 4 raiz de 4. Só que a raiz de 4 vale 2. Então, fica 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Posso cortar aqui, que dá raiz de 2 sobre 2. Se vocês olharem para o arco trigonométrico, o valor correspondente ao seno de raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Questão nível médio. Ela se torna um pouco complicada porque envolve a parte trigonométrica, na parte da matemática. Mas vocês sabendo deduzir a parte do triângulo, vocês conseguem acertar a questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Questão bem interessante essa. Sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro? Então a figura é algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho o barbeiro. Aqui eu tenho o rapaz. E aqui eu tenho um espelho. Entre o barbeiro e o rapaz temos 0,5 metros. Entre o rapaz e o espelho nós temos 0,8 metros. Aí a pergunta quer saber a distância entre os olhos do rapaz e a imagem do barbeiro. Então ele quer saber a distância daqui até a imagem do barbeiro. Questão mais interpretativa. Então vamos lá. Vamos notar o seguinte. O que acontece? Eu tenho um barbeiro aqui atrás, né? A imagem dele vai vir até o espelho e vai ser refletida de volta até ele. Só que ele quer saber a distância do olho do rapaz que está sentado aqui e a distância em que o barbeiro está. Então vamos lá, do rapaz até o espelho nós temos 0,8 metros. Só que a imagem chega no espelho e reflete. Essa reflexão também vai ser 0,8 metros. Por que, professor? Porque nós vimos que a distância de um objeto por espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem. Então, se essa distância vale 0,8, o retorno dela, ou seja, a reflexão dela também vai valer 0,8. Só que ele está perguntando até a distância do olho do barbeiro. Então, eu quero saber isso aqui. Então, entre o rapaz e o barbeiro tem 0,5 metros. Então, vai ser mais 0,5 metros. Agora ficou fácil. A distância é só você somar tudo isso aqui. 0,8 mais 0,8 mais 0,5 dá uma distância de 2,1 metros.